Hi students, welcome to more one class, and today we learn about double age questions and how. Então, eu já estou compartilhando a tela com vocês e nesse módulo 2 a gente foca um pouco mais em gramática, né? Então a gente vai focar um pouquinho mais na gramática a partir de agora, tudo bem? Então está previsto para que a gente estude nesse módulo os pronomes interrogativos, que é a aula de hoje, depois artigos definidos e indefinidos. Daí nós temos a aula 3 e a aula 4, em que a aula 3 prevê que a gente fale a respeito de pronomes de posse, e a aula 4 prevê que a gente fale sobre pronomes pessoais e um pouco sobre o verbo to be. Mas eu queria sugerir aqui que a gente fizesse uma inversão, tá? Nas aulas 3 e 4. Eu vou colocar primeiro a aula 4, que aqui tá previsto como aula... Não, é aula... Ai, confundi tudo aqui, gente, peraí. Eu vou postar primeiro, a aula 4 e depois a aula 3, tá? Pra vocês não vai mudar nada, que eu acho que é melhor a gente primeiro entender os pronomes de posse, entender um pouco de verbo to be, aliás, os pronomes pessoais, e depois entender os pronomes de posse. Melhor a gente entender quem são as pessoas para depois a gente entender a posse dessas pessoas. Tudo bem? Então vamos lá. Pronomes interrogativos. Como o próprio nome diz, esses pronomes, eles têm o objetivo de fazer uma interrogação. Então, interrogative pronoun. É assim que a gente fala, interrogative pronoun, ok? Como vocês estão vendo na tela, os pronomes interrogativos, eles são usados em inglês para a construção de perguntas, isso é óbvio. São eles que substituem os nomes nas perguntas. Então, como assim, Ander? Ao invés de utilizarmos, por exemplo, aqui em língua portuguesa nós temos como, porquê, onde. Então, são esses os nomes que nós temos em inglês também, tá? Adiantando o tipo de informação que se deseja. Então, nós vamos utilizar esses pronomes sempre no início, tá? Sempre em inglês, se eu quero fazer uma pergunta, ele sempre vai iniciar com o pronome interrogativo. Em língua portuguesa, por exemplo, nós temos a modificação desses pronomes. Eles podem estar no final, né? Você foi à praia por quê? Certo? Esse porquê, ele está ao final. Em língua inglesa, não. Esses pronomes, eles sempre estarão no início da frase, tá? Quais são esses pronomes? Vamos observar aqui. Eu acho que o pronome assim que todo mundo já conhece de cara é o pronome what. O what. A gente sempre utiliza esse pronome. Então, se eu quero perguntar o seu nome, what is your name? Esse what é um pronome interrogativo que significa o que ou qual. Então, esse pronome what, ele pode apresentar esses dois significados pra gente. What is your name? What are you doing? O que você está fazendo, né? Qual é o seu nome e o que você está fazendo? Então, apresentei aqui dois exemplos de significados desse what. What you're doing, o que você está fazendo, e what your name, qual é o seu nome, certo? Então, a gente pode utilizar tanto para o que quanto para qual. Faça suas anotações, porque, eu vou começar a chamar vocês no privado, que tem um monte de gente. Todo mundo tá me mandando perguntas, tirando as dúvidas, e é ótimo isso, mas eu vou começar a chamar vocês pra gente tirar, e eu vou começar a fazer perguntas pra tirar dúvidas de vocês, tá? Do nada eu ia mandar: oi, querido, como que fala isso em inglês? Pra ver se você tá sabendo. Vou te dar 2 segundos pra responder. Brincadeira, gente, eu não vou fazer isso não. Quando eu quero perguntar quem é fulano, quem é ciclano, o pronome interrogativo que eu vou utilizar é o who. Who are you? Quem é você? Ok? Who. Agora, se eu quero dar a ideia de tempo, quando aconteceu alguma coisa, quando vai rolar a festa e etc., o pronome interrogativo que eu vou utilizar é when. When did you talk to him? Então, quando você falou com ele, né?
When. When, perceba, esse when vai dar a ideia de quando aconteceu alguma coisa, ok? Agora, se eu quero saber onde fica tal lugar, onde vai ser o rolê e etc., eu vou utilizar o pronome where. O where. Where do you live? Eu quero que vocês respondam aqui, ó, nos comentários. Responde no comentário, where do you live? Onde você mora, em inglês. Why. Agora, muitos alunos perguntam para mim, professor, em português tem um monte de porquê para perguntas, né? Porquê junto, porquê separado, porquê com acento, etc. Em inglês, não. A gente só vai ter um pronome interrogativo para porquê, para pergunta, no caso, que é esse why. Sempre que eu quero fazer pergunta é why. Lembra lá os mineirinhos, why so? Então é why. W-H-Y. Why? Então, why are you so nervous? Por que você está nervoso? O que está acontecendo que você está nervoso? Certo? Para pergunta em inglês só existe esse. Sempre vai ser o why. Ok? Quando eu quero perguntar se alguma coisa é de alguém, o pronome que eu vou utilizar é o whose. Olha aí, W-H-O-S-E. Whose. Olha aí, até coloquei aí, pronuncia-se whose, H-U-Z, whose. Então, whose is that car? De quem é esse carro? Whose. Utiliza whose, certo? O which. Perceba, gente, quando a gente está falando de which, a gente vai pensar numa ideia um pouco mais abrangente. Ou também uma ideia um pouquinho menor. Então, eu posso utilizar o which quando vou fazer perguntas mais genéricas, mas eu também posso utilizar o which ao dar uma opção. Mas quando eu vou dar uma opção, qual você prefere, azul ou vermelho? Eu tenho que apresentar essas opções, tá? Vamos nos ater primeiro a uma ideia mais abrangente. Então, olha aí, o which. O which eu vou utilizar para escolhas, tá? Não é um qual, diferente do what. O what é uma ideia mais perguntar coisas específicas. Mas agora se eu... desculpa, o what é para perguntar coisas mais pessoais. Mas agora, quando eu vou utilizar o which, quando eu vou perguntar as preferências. Que cor você prefere? Qual é o seu programa de TV favorito, que é o que vai aparecer aí. Então, which TV program do you like? De qual programa de TV você gosta? Então, what, eu vou perguntar a respeito de coisas pessoais. Qual é o seu nome? Qual é o número do seu RG? Qual é o seu telefone? Então, são coisas minhas. Agora, quando eu vou perguntar de preferências, eu vou utilizar which, tá? Qual é o seu programa preferido? O que você prefere, tá? Which TV program do you like? Que tipo de programa, de qual programa de TV você gosta? Entenderam? Which, preferências, o que você prefere. What, coisas pessoais. E aí, o terror de todo mundo, assim, é o how. Como? Então, how did you do this? Como você fez isso? Por que ele é o terror? Porque o how, ele pode apresentar diversas possibilidades. How old are you? How much this? Mas ele sempre vai ter essa ideia de como. Como alguma coisa acontece. Como faz para chegar em determinado lugar e etc. Tá? Lembre-se, esses pronomes eles sempre vão indicar uma frase interrogativa. Ou seja, ele vai se referir a uma pergunta. Tá? Eu apresentei esse quadrinho aí. Esse quadrinho, ele é para você sintetizar o seu conhecimento. Caso você esteja fazendo anotações, você pode anotar esse quadro, que ele vai te ajudar a decorar mais fácil, etc. O inglês, gente, é uma questão de muitas coisas decorar. Decorar os pronomes interrogativos é uma grande possibilidade assim, de você entender e etc, tá? Existem algumas expressões interrogativas formadas pelo pronome interrogativo how, como um advérbio. Ele vem acompanhado, aliás, de um advérbio, que é o que eu falei, que é o terror de todo mundo. Porque
vai vir com alguma informação além. Essa informação além é o que nós chamamos de advérbio. Então, quando eu quero perguntar quanto tempo custa isso, eu vou utilizar how long. How long. How long é quanto tempo, tá? How much para a ideia de objetos que são contáveis, substantivos contáveis. Então, how much this? Então, ele vai ser utilizado para perguntar valor. How much? Quanto custa isso? Ok? How many? Para objetos que são contáveis. How many? How many? Eu acho que o how much eu falei que era contáveis, mas são incontáveis, tá? Eu não lembro agora que você vai falando. Dá uma olhadinha aí. Se eu falei contáveis no how much, é incontáveis, ok? Coisas que eu não consigo contar. Isso aqui é um objeto lá para intermediário. O que eu conto? O que eu não conto? O que eu conto? O que eu não conto? Tá? Mas how much, voltando, incontáveis. How many, contáveis. How often, então, com que frequência isso acontece? Com que frequência você vai à escola? How often go to the school? Então, how often eu vou utilizar sempre que eu quiser perguntar frequência de alguma coisa. Ok? E eu coloquei um pronome interrogativo, que é quando a gente vai pensar numa ideia mais informal, né? A gente pode pensar no what about? What about? Que tal? Que tal a gente fazer isso, certo? E é importante a gente lembrar que em relação a essas expressões, ela sempre vai vir acompanhada do pronome how, se referindo a uma pergunta. Então, how sempre vai ser para pergunta também, independente do advérbio que vai vir seguido. Se é long, se é much, se é many, se é often. Sempre esse how vai trazer pra gente a ideia de pergunta, tá? Então, quando a gente tá falando de pronomes interrogativos, além da gente entender que é pergunta, a gente precisa entender que a gente precisa utilizar uma entonação de pergunta. Então, você não pergunta pra pessoa qual é o seu nome. Qual é o seu nome? Eu tô tentando fazer uma entonação aqui. Vamos fazer uma entonação sem ser entonação de pergunta. Qual é o seu nome? Não sei. Você sempre tem que trazer essa entonação. How old are you? Ó a entonação de pergunta, né? How old are you? How old are you? É que eu não tô conseguindo. Eu não tô conseguindo fazer uma entonação sem ser de pergunta, mas quando eu escrevi isso aí, eu quis dizer que você precisa utilizar sempre uma entonação de pergunta, tá? Independente do how que você utiliza. Lição de casa, homework of the day. É importante eu falar que a partir de agora, as lições de casa nesse segundo módulo passa a tentar trazer o seu dia a dia para essas noções de inglês. Como assim, professor? A partir de agora, as lições de casa, elas não serão, pelo menos nesse módulo 2, tá? As lições de casa não serão fazer o exercício como foi no módulo 1. Agora é observar no meu dia a dia como eu encontro essa gramática. Então vocês vão precisar fazer esse esforço para tentar identificar na escola, no seu trabalho, andando pela rua, você indo para algum lugar, observar de que forma esse inglês ele está aparecendo no seu dia. Então eu coloquei aí, homework. Identifique nas músicas que você costuma ouvir em inglês, porque, não, se você falar pra mim, professor, não ouço música em inglês, eu vou dar na tua cara. Como assim, você tá fazendo um curso de inglês, você não ouve música em inglês? Se você não ouve, você vai ouvir essa semana, até a próxima lição, pra você fazer, tá? Então você vai buscar nessas músicas os pronomes interrogativos. Pega lá, Beyoncé, Taylor Swift. Pega uma música dela que você ouve, alguma música delas, Christina Aguilera, e vai tentar identificar, ouvindo, obviamente, e vendo a letra, tá? Esse exercício de ouvir, vendo a letra, facilita muito. E eu quero que você tente identificar em alguma música, em inglês, obviamente, se houve a utilização de pronomes interrogativos. E se tiver, qual foi o pronome interrogativo que utilizou? A partir do momento que você encontrar, você vai tirar um print dessa letra, dessa música, e observar de que forma esse pronome interrogativo ele foi utilizado. A partir do momento que você identificou,
Observe também qual foi a pergunta que foi utilizada. Foi uma pergunta? Não foi uma pergunta? Se não for uma pergunta, tá certo? Vai que acontece, certo? E aí eu quero que vocês postem, obviamente, no Padlet, apresentando uma explicação do que você observou. Então, Ander, observei que Beyoncé utilizou esse pronome interrogativo e ao utilizar esse pronome interrogativo, ela perguntou quanto tempo fazia para perder o amor. Não sei, porque música tem essa licença poética, então pode utilizar para diversas possibilidades de interpretação. Por isso eu coloquei. Observe as possibilidades de interpretação. O que você entendeu? Qual poderia ser a explicação diante do que foi apresentado? Certo? Bom, gente, eu espero que vocês tenham entendido a aula de hoje. Se não tiver entendido, se tiver ficado confuso, me manda mensagem, a gente vai se falando e eu vou tirando as dúvidas de vocês. Beleza? See you next class. Goodbye.